Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Diário Espiritual, nesta manhã de terça-feira, dia 8 de janeiro. E eu vos pergunto nessa manhã, como você está? Como você passou essa noite? Eu espero e desejo que você tenha passado bem, que você esteja ótimo, para que assim possamos rezar aqui no nosso programa. E se você não estiver bem, permaneça conosco, porque com certeza Deus tem algo para te dizer. Deus tem algo para te revelar e a graça, com certeza, do Senhor vai chegar aí até na sua casa. Então fique conosco no nosso programa nesse dia de terça-feira. Então vamos agora conhecer a vida de mais um santo que com certeza vai clareando para nós como é que nós precisamos viver a palavra de Deus, devemos exercitar o Santo Evangelho para que também nós possamos um dia chegar a esse grau de santidade para um dia estarmos na presença de Deus. Então vamos conhecer hoje a vida de São Severino. São Severino, voz de Deus para o povo. Nascido na África, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi levado para uma outra região no Vale do Danúbio. São Severino foi enviado para ser sinal do amor de Deus naquele lugar. Grande influência ele exerceu pela sua vida de virtudes de oração e penitência. Fundou vários mosteiros e foi sinal de discernimento para tantas pessoas que queriam se consagrar totalmente a Deus. Ele não fugiu do mundo, pelo contrário, retirou-se por causa do amor de Deus e de toda a humanidade. Em prol da evangelização, São Severino foi se desdobrando. Seus mosteiros se tornaram verdadeiros faróis de uma nova cultura, de uma civilização centrada em Deus. Suas armas, oração e diálogo. São Severino, voz de Deus nos períodos difíceis do povo. Em 482 faleceu, mas deixou um rastro de santidade para os seus filhos espirituais e para as autoridades. São Severino, rogai por nós. Destacando alguns pontos aqui da vida de São Severino, da biografia que nós acabamos de ouvir, nós percebemos que ele praticou assim de maneira incansável a penitência e a oração em sua vida. Também ele consagrou a sua vida a Deus. E a sua maneira de consagrar a sua vida a Deus, ele pôde orientar outras pessoas também a discernir também a sua vocação. Que nós possamos também nos espelhar naqueles que se esforçam e fazer a vontade. Que nós também possamos nos espelhar naqueles que se esforçam para viver verdadeiramente a palavra de Deus em suas vidas. E também, assim, parece que ele fugiu do mundo, mas na verdade, São Severino, ele se afasta do mundo para viver uma intimidade maior com Deus. E vivendo essa intimidade com Deus, ele conseguia anunciar melhor, cada vez mais, esse Jesus, esse Deus que deu a vida para salvar a cada um de nós. Que também nós, caríssimos irmãos e irmãs, busquemos cada vez mais o desejo de viver a santidade na vida de cada um de nós, nos esforçando para ser esse modelo, como ele conseguiu inspirar muitas pessoas, discernir a vocação, que também muitas pessoas, ao olhar para todos nós, possam também assim perceber que nós somos de Deus e eles desejarem também imitar as nossas virtudes, as nossas qualidades, também para chegar junto de Deus. Então, São Severino, rogai por nós. Cristo quem nos fala quando nós ouvimos a palavra de Deus. Por isso, abramos os nossos ouvidos e o nosso coração para acolher a santa palavra de Deus. Essa palavra que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Eis que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes.
Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção e partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem. Também dividiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje traz uma mensagem desse Deus que se faz tão próximo de cada um de nós. Nós que acabamos de celebrar o Natal do Senhor, estamos nesse início de ano, somos chamados a confiar cada vez mais nesse Deus que quer chegar cada vez mais próximo de nós. Não fechemos o nosso coração, mas possamos nos colocar de coração aberto. Nós vimos mais uma vez Jesus ali tendo compaixão da multidão, porque eles estavam seguindo, ouvindo a pregação de Jesus, se encantavam com essa pregação, mas estavam longe de casa. Jesus então pede para que os discípulos dê comida a eles. E um deles, com certeza com o coração fechado, disse: mas o Senhor quer que gastemos muito dinheiro, gastemos 200 denários para alimentar todo esse povo? E Jesus então pergunta: quantos pães tendes? E eles 5 e 2 peixes. Jesus pega esses pães e esses peixes, dá graças a Deus e pede para que os discípulos vá repassando para aquela multidão. Interessante perceber aqui no Evangelho de hoje que Jesus tem compaixão daquele povo e multiplica o pão e os peixes. Mas eles estão ali sentados em grupos de 100, outros de 50. Ou seja, forma ali uma comunidade. Jesus deseja que nós vivamos em comunidade. Jesus não quer que nós vivamos sozinhos, isolados. O homem não foi feito para viver na solidão, e sim em comunidade. E ainda mais, para expressarmos a presença de Jesus Cristo no mundo, no seu reino, nós precisamos também estarmos em comunidade. A multiplicação dos pães que nós acabamos de ouvir aqui no Evangelho de hoje já é a prefiguração daquilo que Jesus vai passar na sua vida, a sua paixão, morte e ressurreição. Jesus que depois, antes de partir para o Pai, ele entrega o pão e o vinho, o corpo e o seu sangue, para que possamos nos alimentar, para que sejamos pessoas fortalecidas na fé em busca da verdadeira liberdade que o Senhor tem a oferecer a cada um de nós. E isso não pode ser feito de maneira isolada. Precisamos estar em comunidade. Precisamos ir a uma igreja e ali nos unir aos irmãos para rezar, para louvar a Deus e também para receber esse Cristo na vida, no coração de cada um de nós. Se estamos, assim, muitas das vezes desanimados ou com preguiça, ou eu não quero me colocar em comunidade, eu não quero viver em grupo, em sociedade, e participo da missa só na televisão, só no rádio, por não querer estar com os irmãos, ou seja, nós não vamos receber verdadeiramente a presença desse Jesus na minha vida. Então, o Evangelho de hoje já prepara o povo para formar essa comunidade. E hoje, depois que Jesus já foi para o reino dos céus, deixou o seu corpo e o sangue, também hoje, para que nós possamos verdadeiramente fazer a experiência do seu amor em nossa vida, precisamos nos reunir em comunidade, para que esse pão seja alimento e seja distribuído a cada um de nós. Ali os ministros da igreja é que fazem essas vezes dos apóstolos no Evangelho de hoje. O próprio Deus vem, consagra o pão e o vinho, e os ministros vão distribuindo para a multidão que está ali naquela celebração, na igreja, rezando num único objetivo, de se fortalecer e viver cada vez mais a graça de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã,
que cada um de nós possamos nos sentir cada vez mais assim, motivados, animados, sabendo que tem uma missa, que está acontecendo uma celebração na igreja, que possamos ter a certeza que ali nós vamos fazer a experiência de Jesus, como nós acabamos de ouvir no Evangelho. Jesus que multiplica o pão, Jesus que se preocupa com o povo faminto, ele vem preocupar também com a sua fome, ele vem preocupar com a sua fraqueza. Então, que você possa ir na comunidade, se unir aos irmãos e fazer essa experiência da fortaleza de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nessa manhã de terça-feira, eu convido a você para renovar esta oração de consagração a Santa Rita, padroeira das causas impossíveis. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. A água é um dom de Deus. Por isso, nesse momento aqui, nós vamos abençoar esta água que você já preparou aí, meu irmão, minha irmã, para que a graça de Deus chegue até você, que essa graça te alcance e te ajude a viver cada vez mais assim aquilo que a gente ouve na palavra de Deus. E realmente desse Deus que se preocupa e deseja assim nos encantar para que possamos nos colocar a caminho do seu reino. Então acompanhe com muita fé esta oração de bênção da água. Abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h45, terço com as mulheres. Às 19h30, Santa Missa. E logo após a Santa Missa, terço com os homens. Estamos chegando ao final desta edição do nosso programa Diário Espiritual. Queremos imensamente agradecer a sua presença aí do outro lado, que rezou conosco aqui no nosso programa. E agora vamos dar a bênção para que você possa viver esse dia sempre se esforçando fazer a vontade de Deus na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.